Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Nós, normalmente, estamos acostumados a observar a visão do contexto da religiosidade somente calçada dentro dos nossos princípios cristãos, judaico-cristão. Mas, tanto o judaísmo como o cristianismo e o próprio islamismo e todas as suas visões posteriores como o sufismo, teve sua origem no Oriente. O Oriente deu-nos um manto de desenvolvimento para que nós pudéssemos pensar, pudéssemos analisar e refletir o contexto da espiritualidade. As três religiões principais monoteístas, ou melhor, as que existem e são oficiais, são exatamente o judaísmo, o cristianismo e, por sua vez, o islamismo. Surgiram várias outras linhas que vieram, a linha mística do sufismo, as visões em que Muhammad, que Alá esteja e proteja sempre esse profeta, ele criou um alicerce de pensares que a humanidade cada dia mais está reconhecendo. Infelizmente, dentro do contexto histórico, existem algumas coisas errôneas em relação à visão do Islã. É-nos preciso entendermos história, e isso o Rafael, que tem o nome iniciático de Abdul Rahman, irá esclarecer, e o que está aqui para nos mostrar. No princípio do cristianismo, que era uma seita, ou seja, seita vem de secare, divisão, exatamente do judaísmo, houve muitas barbáries contra os cristãos. Os cristãos, a posteriori, também fez muitas barbáries contra os islâmicos, contra os judeus e, por sua vez, contra linhas dele mesmo. Viu? É só vermos todo o processo protestantismo. Hoje, devido a alguns segmentos radicais que não representam a concepção de Muhammad, que o Alá que sempre protege esse profeta, e há uma visão errônea do que é o Alcorão. E aqui estamos com representantes da ordem Sufi, Naqshbandi Haqqani, o Abdul Rahman, que irá expressar em poucas palavras o que é o sufismo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Né? É um prazer recebê-lo, passar para essa comunidade. É uma coisa interessante que o nosso programa pega 240 países. Pô, muito bom. A nossa equipe, que conduz o portal Jorge Guedes, o Jorge Guedes e a Anitta, moraram 3 anos em Israel. E conhece toda a estrutura. Nós somos muito bem vistos na Palestina e em Israel. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço. Exatamente para esclarecer algumas dúvidas sobre o sufismo e Muhammad, que Alá esteja sempre com esse profeta, para que possamos mostrar à sociedade que é uma religião do bem e não uma religião do mal. Claro. Então, o que nos explica é o sufismo. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalatu wassalam ala Rasulina Muhammadin, Sayyidina al-awwalin wal-akhirin, Dastur Sayyid Madad. No Islã, quando começamos a falar qualquer coisa a respeito do tema, nós pedimos a bênção divina, a permissão divina, porque nós não buscamos não falar nada de acordo com o nosso ego.
e sim de acordo com o que o nosso Senhor nos ensina. Então pedimos a licença dele, permissão dele, pedimos também bênção sobre o nosso profeta, que a paz seja com ele, porque ele é o nosso mestre, e a partir daí nos sentimos seguros para falar. Bom, o sufismo, ele é conhecido como o caminho místico do Islã, o caminho espiritual do Islã. Ele não está fora do Islã, ele está dentro, ele está junto do Islã. O sufismo também faz parte da mensagem que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, trouxe para a humanidade. Quando o profeta veio, ele trouxe a religião no seu aspecto externo, que é necessário para regular a vida das pessoas, para regular a sociedade, a economia, para regular todo o conjunto, né? Mas também trouxe na sua mensagem esse aspecto interno, espiritual, que é necessário para quem quer buscar uma experiência maior. Você tem o aspecto externo para todas as pessoas, que é necessário, e para aquelas que querem buscar uma experiência superior, um conhecimento divino superior, a purificação do seu coração, existe a disciplina do sufismo. Em árabe nós dizemos tasawuf. E o sufismo, ele é justamente então esse aspecto interno do Islã. É um aspecto de disciplina, é um aspecto de devoção aumentada, porque assim, o Islã ele traz regras, orações, jejum, mas o sufismo ele lida com o nosso coração. Então, por exemplo, eu sou muçulmano, eu posso rezar 5 vezes ao dia, mas trapacear. Eu posso jejuar todo mês de Ramadã, mas mentir, mas enganar, mas ser uma pessoa ruim com meus pais. Então, a disciplina do sufismo, ela vem para nos ensinar a sermos sinceros com as nossas práticas, vem para nos ensinar a sermos sinceros com nós mesmos, a sermos sinceros com o nosso Senhor. Nas palavras do profeta, é adorar a Deus como se o visse, pois se nós não o vemos, mas Ele nos vê. Então, a gente está sempre consciente da presença divina, de que estamos na presença divina. Esse é o caminho do sufismo. Agora, diga-me uma coisa, Abdul Rahman. Em verdade, o que nós conhecemos muito no Ocidente, existem vários livros, é sobre a meditação sufi. Inclusive, a meditação sufi é uma das melhores que existe, né? Eu a conheço teoricamente, porque eu pratico o Zen budismo, né, já faz muitos anos. Aí nos diga o que é essa visão da meditação, para que as pessoas possam entender com a coisa mais, né, que no Ocidente é mais vista e mais percebível, e o que é a ordem Naqshbandi. Certo. E como ela surgiu. Nos dê um contexto histórico. Você que é historiador, sabe muito bem fazer isso. Bom, a meditação sufi nós chamamos ela de zikr. Zikr significa recordação. Recordação de Deus. Zikrullah, recordação de Deus. Em primeiro lugar, a meditação ela é muito variada, ela tem um espectro muito amplo. Você pode fazer em silêncio, você pode fazer em voz alta, você pode fazer sentado, você pode fazer em pé, você pode fazer deitado, você pode fazer estático, pode fazer em movimento, ela é muito ampla. Então, o zikr, a meditação sufi, são práticas feitas com o intuito de nos recordar de Deus, mas não recordar de Deus na perspectiva mental, imaginal, não. Recordar de Deus em todo o nosso ser, porque todas as nossas células, todo o nosso ser faz zikr. O Corão diz que todas as criaturas animadas e inanimadas estão recordando o seu Senhor. Então, o zikr, a meditação sufi, é uma prática que nos leva a tomar essa consciência de recordação, a recordá-lo de forma consciente, a buscar extinguir os nossos desejos do ego, nossos desejos negativos e preencher o nosso coração com o amor divino. Então, o objetivo do zikr é colocar o nosso coração no caminho do amor divino, é buscar esse conhecimento e esse amor divino. Então, como eu disse, tem muitas maneiras de fazê-lo. A ordem Sufi Naqshbandi, ela é uma ordem sufi tradicional. Surgiu quando? Ela surgiu por volta do século XI, porque o sufismo, como eu disse, ele vem desde os ensinamentos do profeta. Ele está lá, desde o início, nos ensinamentos do profeta, você consegue identificá-lo, mas formalmente ele tem uma forma, ele toma uma sistematização a partir do século XI com o surgimento das tarikas, dos caminhos, dentre as quais a Naqshbandi é uma delas, é uma das maiores inclusive, mas tem muitas outras tarikas, Tijani, Shazili, Haluatia, tem muitos caminhos sufis, diversos, e a Naqshbandi é uma delas, surge no século XI, o seu fundador é o mestre Shabahuddin Naqshbandi. Daí o nome Naqshbandi significa Naqsh, gravar.
na pessoa. Naqshbandi significa gravar, recordar, né? Gravar, o zikr, gravar a recordação de Deus dentro de si. E o Shah Naqshbandi, ele viveu na Ásia Central, onde hoje conhecemos como Uzbequistão, no século XI, mas, na verdade, a ordem ela remonta até o profeta, porque toda a ordem Sufi, ela precisa ter uma sílsila, uma corrente que conecta o seu mestre atual ao profeta através dos outros mestres. O profeta passou esse conhecimento para uma pessoa, que passou para outra pessoa, que passou para outra pessoa, e até aí vai. Que a paz e a leste seja com ele, foi o último dos profetas. Né? Sim. Então, o Shah Naqshbandi, ele surgiu no século XI, ele dá uma formalização à ordem, dá o nome à ordem, mas ela já existia na sua essência desde a época do profeta. Agora, diga-me uma coisa, hoje, até chegarmos à pergunta final, que aqui eu estou sabendo que você vai trazer, eu vou chamar de você. Claro. Certo? O Sheikh Abdul Rauf Felpet, sim, né, ao Brasil. E ele será aqui na Livraria Terceiro Milênio, né, para divulgar os ensinamentos da ordem Sufi Naqshbandi, que é exatamente do século XI, quando houve o surgimento. Mas antes de adentrarmos nesse contexto, que nós vamos dar uma pausa maior exatamente para dizer data, aquelas coisas, eu gostaria de saber o seguinte: por que é que hoje há esse preconceito, antes do conceito, em relação à visão do Islã? Porque houve, após a morte do profeta, aquela divisão, sunita e xiita. Né? Os xiitas são seguidores de Ali e, por sua vez, os seguidores da Sunna ficaram. Só que existe uma pouca divulgação, você até recordou-me aquele filme, né, que mostra a benevolência, né, da religião e tal. E também existe alguns livros, inclusive eu estava lendo um livro sobre orientalismo, e que a pessoa dizia o que os ocidentais querem fazer com os orientais. Porque no passado eram os chineses, os japoneses, tanto que Bruce Lee questionava tudo isso. E hoje são os árabes. Você acha que isso é má informação da sociedade, exatamente umas propagandas capciosas contra um segmento que, na verdade, ele se coloca como benevolente, que é a paz mundial? Bom, eu acho que é uma situação com várias causas. Eu acho que não daria para explicar olhando apenas por um aspecto. Vou falar rapidamente um pouco disso. Bom, em primeiro lugar, o Islã, ele é uma religião tradicional, e é uma religião que ela é muito bem definida nos seus aspectos externos e internos. Então ele mantém uma coerência, mantém uma coesão nas suas práticas desde o seu surgimento até hoje. E assim, nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas não têm muito interesse mais em disciplina, não têm muito mais interesse em se resguardar, em se proteger, em colocar limite no seu ego. Então quando você vê uma religião como o Islã que traz essa disciplina, nós não forçamos ninguém a nada, mas quem opta por ela vai ter acesso a essa disciplina, a essa busca pela dominação do ego, a essa vida mais certinha, mais tranquila, né, e que nos impede de cometer certos excessos. Eu acho que às vezes isso na cabeça das pessoas gera uma certa desconfiança, porque as pessoas ficam preocupadas, tudo que vai de encontro aos nossos desejos, de encontro a realizar os desejos do nosso ego, as pessoas ficam com o pé atrás. Eu acho que um primeiro ponto é esse. Mas eu acho que também há sim uma questão provocada. Você vê que o Ocidente ele tem interesse no Oriente Médio desde o século XIX, né? A Inglaterra chegou naquela região, a França, né? No Egito. Então, em parte para justificar a dominação, para justificar um pouco essa questão do petróleo, eu acho que há uma propaganda feita nesse sentido. Mas também, e é importante dizer, infelizmente, em grande parte, esse preconceito se dá por conta da conduta de muitos muçulmanos que fazem coisas erradas realmente, porque o Islã, como você falou, é uma religião da paz, é uma religião que nos proíbe. O meu sheik, ele me proíbe de matar sequer uma formiga sem razão. Ele me proíbe de matar uma mosca sem razão. Eu estou falando literalmente mesmo. Quanto mais de tirar a vida de um ser humano, o Corão diz que se você tira a vida de um ser humano inocente, o peso espiritual que você vai carregar daquilo é como se você tivesse matado toda a humanidade. Então, para o muçulmano é estritamente proibido tirar uma vida de um inocente. Mas existem pessoas que se dizem muçulmanas, se dizem seguir o Islã e que interpretam a mensagem de uma forma equivocada e realmente fazem coisas ruins, atacam, fazem violência, matam. E isso também, em grande parte, gera uma carga negativa sobre a religião
aliada a isso que eu falei da propaganda da mídia. Então, por conta disso, se gera um estereótipo do muçulmano como alguém briguento, como alguém violento, como alguém mau, às vezes, e não é nada disso, muito pelo contrário, nós somos de paz, convivemos em paz. Inclusive, aceitamos que as pessoas vivam as outras religiões, não forçamos uma conversão. O Corão diz, la ikraha fid-din, não há compulsão na religião. Então não há nada disso de obrigatoriedade, de impor o Islã, mas infelizmente algumas pessoas seguem dessa maneira e cria esse estigma. Na verdade, todo o contexto da evolução do islamismo passou pela visão academicista. Naquele filme O Físico, é mostrado exatamente a posição de Avicena e a trazida da medicina e os ensinamentos dos sábios que abordavam toda a visão aristotélica, que eram árabes, que desenvolveram o contexto do que podemos dizer uma linha medicinal que adentrou na Europa, né? Ou seja, os árabes, os islâmicos ensinaram aos judeus, né? Que por sua vez levaram para os países europeus que eram eminentemente cristãos. Sim. Agora hoje, o sufismo volta a ser estudado juntamente com a sua linha, o islamismo, porque na realidade, ao meu entender, pelo pouco saber, pelos poucos saberes que tenho dentro do meu pauperismo intelectual, o sufismo é uma visão nova do Islã, com uma visão mais mística, uma abordagem mais profunda. Ela está sendo muito estudada nas universidades. Inclusive em Sorbonne, você tem o doutoramento em Ciências da Religião, você tem até aqui no Brasil mesmo, na PUC, na Metodista, né? Em Oxford, em Cambridge, né? Certo? Então, são universidades que, por sua vez, estão se voltando para essa visão do sufismo. Você acha que essa necessidade é pela abertura intelectual e espiritual que nós temos no século XXI, porque no século XXI prega-se, pelo menos teoricamente, uma abordagem e respeitabilidade maior da religiosidade? Que você é historiador, você sabe que desde a Revolução Francesa, né, o Estado Democrático de Direito, os judeus, os islâmicos, todos passaram a ser iguais perante o status quo da isonomia, né? Claro. Mas no século XXI se prega isso com maior veemência. Claro. Né? Então você acha que essa visão hoje dos estudos é mais por uma necessidade da intelectualidade se acoplar à espiritualidade, ou é mesmo um interesse mais que a sociedade está procurando? Nos dê um apanhado dentro da sua visão. Eu acho que a sociedade do século XXI, cada vez mais, ela tem buscado a espiritualidade, tem necessitado de uma espiritualidade, porque a vida moderna, em grande parte, ela nos tem levado ao esgotamento espiritual, ao esgotamento dos nossos corações, ao esgotamento de todas as pessoas. Então, cada vez mais as pessoas têm buscado alento nos caminhos espirituais. Veja que todos os caminhos espirituais voltados para o eu, eles têm crescido, emergido. O budismo, o taoísmo, então, e o sufismo dentro do Islã, porque são caminhos voltados para o eu, para o coração, para uma busca de paz espiritual. E o sufismo, ele responde a esse anseio também de uma busca por paz espiritual, de uma busca por tranquilidade, de uma busca por uma vida mais voltada, mais simples, mais voltada à natureza, mais voltada à simplicidade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, ele vem como uma resposta a isso. Você tem, na década de 80, por exemplo, a partir da década de 80, mas durante até alguns anos atrás, o meu sheik, Maulana Sheikh Nazim, do Chipre, ele foi muitas vezes ao Ocidente. A Inglaterra, a França, a Alemanha, vários países do Ocidente. E assim, chegando lá, ele conseguiu trazer muitos seguidores, porque as pessoas enxergavam nele a realização desse caminho de paz, de busca de paz, e passaram a segui-lo. A nossa ordem Naqshbandi, ela é muito forte na Europa, porque as pessoas encontraram a resposta às suas necessidades de paz espiritual, de busca espiritual. Além disso, você tem também e a academia, ela acaba tendo que responder, porque a academia ela busca dar conta das contingências da sociedade. Então, por conta disso, por conta desse fenômeno emergente das pessoas buscando as religiões orientais, buscando o budismo, buscando o hinduísmo, buscando a meditação, buscando a yoga e também o sufismo, eu acredito que a academia, ela tenta acompanhar e compreender a dinâmica desse processo. E, além disso, também temos hoje muitos muçulmanos fazendo parte da academia. Tem, por exemplo, sheiks sufis que são professores de Cambridge, lá na Inglaterra. Então, há também essa busca dessa inclusão, até porque o sufismo, o Islã, eles não tem nenhuma restrição ao intelectualismo, à academia. Muito pelo contrário, as coisas sempre caminharam juntas. As universidades islâmicas são milenares, Al-Azhar, e por aí vai, né? Então,
Eu acho que são essas duas coisas, em resumo, a necessidade da sociedade por uma busca de um alento espiritual e também a busca da academia em responder a esses anseios, em responder a essa dinâmica da sociedade de buscar essas religiões. Eu acredito que vai por aí. E Abdul Rahman, nos diga agora, o Sheikh Abdul Rauf Filpet, que ele virá ao Brasil, né? E exatamente aqui aí nós estamos aparecendo aí os telefones, o contato do Abdul Rahman, que é o organizador da vinda aqui na Bahia, né? Os caracteres estão aparecendo aí, juntamente com o telefone, e-mail, etc. mais. E realizar-se-á quando e qual o objetivo? É a primeira vinda do Sheikh aqui, nos fale da importância, principalmente que, como é nos colocado aqui, ele irá desenvolver o ensinamento da ordem Sufi Max Band, né, que é uma coisa milenar, né, que tem uma estrutura, uma solidificação. A nossa ordem, nós temos um Sheikh, o nosso mestre, que eu falei agora, era Maulana Sheikh Nazim, mas só que ele passou para o outro mundo no ano passado e agora é o seu sucessor, Maulana Sheikh Muhammad. Ele mora na Turquia e ele nos instruiu a trazer o Sheikh Abdul Rauf para cá para fazer essa divulgação. O Sheikh Abdul Rauf, ele é argentino, vive na Patagônia e ele já está há quase 30 anos nesse caminho. E ele faz um trabalho de divulgação, ele faz um trabalho de levar esses ensinamentos por toda a América Latina. A primeira vez que ele veio no Brasil? A primeira vez que ele veio ao Brasil, mas ele já foi a países como Chile, já foi no México, já foi no Peru, já foi no Panamá. Então, ele tem um trabalho regional de levar esse caminho pela América Latina. E aí, agora, de acordo com as instruções do nosso mestre, ele está vindo para cá para divulgar esse trabalho aqui também no Brasil. É uma coisa interessante porque ele virá aqui na Bahia, né? Sim. Qual é a data? Bom, aqui na Bahia nós vamos ter no dia 10, na quinta-feira à noite, aqui na livraria, dia 10 de setembro. 10 de setembro. Aqui na livraria Terceiro Milênio, uma sessão de zikr de meditação sufi, a partir das 19 horas, todos estão convidados. E teremos também na sexta-feira, no dia 11 de setembro, que é uma data muito simbólica, né, na relação do Islã com o Ocidente. No dia 11 teremos uma palestra dele, a partir das 9h30 da manhã, na Faculdade Jorge Amado, lá na Paralela, no auditório. Também estão todos convidados. E ele vai estar aqui até o dia 13, no domingo, né, fica até o sábado, no domingo ele vai embora. Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar com ele, quem quiser conhecê-lo, basta entrar em contato conosco e a gente pode marcar, pode fazer de alguma maneira que possamos encontrá-lo. E ele está disponível para isso. Agora me diga uma coisa, como é que são desenvolvidos aqui na Bahia esses movimentos? E diga-me uma coisa, que aí eu que fiquei curioso, como é que você adentrou no sufismo? Claro. Bom, aqui na Bahia o Islã como um todo ele é muito pequeno ainda está começando. Nós temos uma única mesquita na cidade inteira que está fazendo trabalho. Fica onde? Fica no bairro de Nazaré. Ah, sei. Bairro de Nazaré. E as ordens sufis aqui também são Tem ainda uma média muito de quantas pessoas? 200, 300? Bom, eu não tenho certeza, mas me parece que há uma média de no mínimo 300 pessoas. É um bom globalmente. Tendo em vista que o nível das pessoas que procuram são um nível mais de uma formação intelectual, claro, mais avantajada, né? Porque não é uma coisa muito acessível, claro. Né? A pessoa tem que ter um conhecimento a maior para adentrar nesse contexto. Claro. Né? Bom, e as ordens sufis aqui na Bahia, elas ainda são muito pequenas. Em São Paulo é um pouco melhor, no Rio. Aqui na Bahia ainda é um pouco pequeno. Tem a nossa, tem mais algumas. E assim, geralmente elas se reúnem em âmbito privado mesmo, fazem as suas sessões de zikr, de meditação. E são acessíveis, né? Se a pessoa busca, se a pessoa entra em contato, algumas delas têm página na internet. A nossa ordem tem página no Facebook, na internet. E a pessoa busca, geralmente é feito assim, a pessoa busca o contato, o representante entra em contato, conversa, marca uma reunião. Ainda é feito de uma forma muito privada, ainda não é uma coisa muito difundida. E nós buscamos agora com essa palestra do Sheikh Abdul Rauf fazer uma coisa mais aberta, difundida, para tornar mais acessível para as pessoas. É engraçado que a Bahia ela tem em seu rol a concepção do sincretismo, né? Sim. E os muçulmanos tiveram participação histórica, a revolta dos malês, sim, que eu diga, claro, aqui no nosso estado representou uma participação muito grande dos muçulmanos. Mas o mais importante é que nós venhamos, por exemplo, sempre há alguma coisa
que atrai uma determinada linha religiosa. Por exemplo, Swami Bapadananda, que foi do Hare Krishna. O que o atraiu? Exatamente é que muitas pessoas naquele momento histórico, que Hegel diz que a história sempre se repete, né? Certo? Houve um corte epistemológico e as pessoas, durante a década de 60, começaram a ir para o movimento Hare Krishna. Hoje, na sua experiência, Abdul Rahman, muitas pessoas estão indo para o sufismo por causa do atrativo da meditação, porque a meditação sufi, ela é muito forte, é muito importante, não é o todo. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque as pessoas só vão para fazer alguma coisa por 3 motivos. Ou interesse, ou necessidade, que é a hierarquia de Maslow, que é mais conhecido, né? É a fisiológica, a segurança, social, estima e autorrealização, né? Ou por emotividade, o cara vai pela dor ou pelo medo. Mas normalmente quando a pessoa está numa necessidade espiritual, ela vai por um processo osmótico, ou seja, na Índia as pessoas vão mais para a linha Bhakti, né? O hinduísmo, o budismo não é forte lá, o hinduísmo. Aqui vai mais para o cristianismo, você está me entendendo, né? Claro. Então você acha que o que atrai mais hoje em dia, as pessoas para ir para essas 300 pessoas, para ir para o sufismo, é uma visão de conhecimento intelectual, é uma abordagem espiritual, ou é o aspecto da meditação que puxa, porque é muito forte, muito poderosa a meditação. Eu não conheço teoricamente, mas sei do seu poder. Eu vejo que diverge. Eu acho que é interessante como cada pessoa que chega aqui nos procura na internet, muita gente nos procura na internet, então tem outros estados, né? Elas têm histórias de vida diferentes. Então, por exemplo, tem pessoas que já conhecem o Islã e aí querem buscar essa experiência do sufismo. Tem pessoas que sim se atraem pela meditação, porque tem muitos vídeos na internet. Se você coloca lá Zikr ou Sufi Meditation em inglês, né? No YouTube você vai ver, tem centenas de vídeos. E assim, muitas pessoas se atraem, muitos viram vídeos do meu sheik fazendo Zikr e se atraem por isso, acham que aquilo as toca. Outras pessoas pelos discursos, porque vê um sheik sufi dizendo, falando da paz interior, falando das elevações espirituais, porque o caminho sufi, se você consegue lá se fortalecer dentro dele, limpar o seu coração, você tem acesso a uma elevação espiritual altíssima. Então as pessoas vêm atraídas por isso. Outras pessoas sim vêm também por uma necessidade, o seu coração está com um buraco lá dentro, ela vem com necessidade de preencher. E aí você me perguntou, e eu lhe respondo agora, como é que eu conheci a ordem na Naqshband, né? Fiquei curioso. Claro. Bom, na verdade, eu conhecia muito pouco de sufismo, muito pouco de islã, muito pouco de sufismo. A minha família é de origem árabe, mas são cristãos. E, na verdade, eu conheci através do meu irmão de sangue. O meu irmão mais velho, ele tinha uma busca espiritual intensa, buscou conhecer muitos caminhos. E ele chegou ao sufismo, ele conheceu um representante da nossa ordem, entrou em contato, ele entrou na ordem, começou a praticar. E assim, eu vi a mudança positiva que aquele caminho fazia no meu irmão, cada vez melhor. Ele já era uma pessoa boa, mas se tornou ainda cada vez melhor. E eu vi através daquela mudança dele, como aquilo me atraiu, e foi me atraindo. E daí foi passando um tempo, eu conheci esse representante também, e a partir dele eu entrei na ordem e comecei a praticar. Então, assim, eu entrei vendo o efeito positivo que aquilo tinha em uma outra pessoa. Essa é, inclusive, a melhor maneira, a maneira mais pura de um muçulmano de divulgar sua religião. Você adentrou na ordem? Bom, eu tenho 6 anos na ordem. Eu tenho 6 anos no Islã. Eu entrei ao mesmo tempo na religião islâmica e na ordem Naqshband. E da maneira mais pura de um muçulmano passar a sua religião. Não é com o discurso, não é com a fala, mas é com seus atos, com o seu caráter, com seus bons modos. E foi isso que eu vi acontecendo no meu irmão e por isso eu me atraí por esse caminho. Estamos aqui conversando com Abdul Rahman, ele que em verdade é um dos representantes do sufismo aqui na Bahia, uma pessoa que tem uma formação escolástica em história e tem desenvolvido um trabalho assim exemplar. Deixe-nos sua mensagem final, porque o tempo é nosso maior inimigo. Bom, eu gostaria de agradecer ao Espaço Jorge Guedes aqui pela oportunidade. Gostaria de agradecer ao José Augusto pela excelente entrevista. Gostaria de agradecer à Livraria Terceiro Milênio pela oportunidade de divulgar o espaço. É um espaço realmente, é uma grande pérola no coração dessa cidade, esse espaço aqui. Fico feliz por ele existir. Queria convidar todos para estar conosco na sessão de Zikr com o Sheikh Abdul Rauf para conhecer a nossa mensagem. A mensagem do Islã é paz, é amor, é tolerância, é respeito às diversidades. Não há intolerância no nosso caminho.
infelizmente se passa dessa maneira. Então por isso eu convido todos a ter essa experiência do Islã verdadeiro, do Islã como ele realmente é, do Islã real. Agradecer a todos vocês. Conversamos aqui com Abdur Rahman, interessantíssimo, ele nos falou do sufismo e deu-nos uma visão da benevolência do desenvolvimento de Maomé, que esse profeta esteja em paz, sempre protegido por Alá, que é nos conhecido em verdade no Oriente por Muhammad, que o profeta sempre esteja em paz. Conversamos com ele, ele mostrou-nos que existem vários caminhos, e todos esses caminhos levar-nos ao único lugar, até Deus. E é necessário que para isso, lembremos-nos de uma frase que foi usada exatamente por Muhammad, que a paz esteja com esse profeta. Ele disse-nos que, se fizermos a agressão a um ser humano, iremos agredir toda a humanidade. E lembremos-nos que essa mesma frase foi usada por um célebre ateu, Mikhail Bakunin, um dos pais do anarquismo. Isso prova-nos que a visão humanista está em tornar-se cada vez mais humano para chegarmos à proximidade de Deus. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Ensino. Infelizmente, dentro do contexto histórico, existem algumas coisas errôneas em relação à visão do Islã. É preciso entendermos história, e isso o Rafael, que tem o nome iniciático de Abdur Rahman, irá esclarecer, e o que está aqui para nos mostrar. No princípio do cristianismo, que era uma seita, ou seja, seita vem de secare, divisão, exatamente do judaísmo, houve muitas barbáries contra os cristãos. Os cristãos, a posteriori, também fez muitas barbáries contra os islâmicos, contra os judeus e, por sua vez, contra linhas dele mesmo. É só vermos todo o processo do protestantismo. Hoje, devido a alguns segmentos radicais que não representam a concepção de Muhammad, que o Alá sempre protege esse profeta, e há uma visão errônea do que é o Alcorão. E aqui estamos com o representante da ordem Sufi, Naqshbandi Haqqani, o Abdur Rahman, que irá expressar FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.
Nós, normalmente, estamos acostumados a observar a visão do contexto da religiosidade somente calçada dentro dos nossos princípios cristãos, judaico-cristão. Mas tanto o judaísmo como o cristianismo e o próprio islamismo e todas as suas visões posteriores como o sufismo teve sua origem no Oriente. O Oriente deu-nos um manto de desenvolvimento para que nós pudéssemos pensar, pudéssemos analisar e refletir o contexto da espiritualidade. As três religiões principais monoteístas, ou melhor, as que existem e são oficiais, são exatamente o judaísmo, o cristianismo e, por sua vez, o islamismo. Surgiram várias outras linhas que vieram, a linha mística do sufismo, as visões em que Muhammad, que Alá esteja e proteja sempre esse profeta, ele criou um alicerce de pensares que a humanidade cada dia mais está reconhecendo, em poucas palavras, o que é o sufismo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Né? É um prazer recebê-lo, passar para essa comunidade. É uma coisa interessante que o nosso programa pega 240 países. Pô, muito bom. A nossa equipe, que conduz o portal Jorge Guedes, o Jorge Guedes e a Anitta moraram 3 anos em Israel. E conhece toda a estrutura. Nós somos muito bem vistos na Palestina e em Israel. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço. Exatamente para esclarecer algumas dúvidas sobre o sufismo e Muhammad, que Alá esteja sempre com esse profeta, para que possamos mostrar à sociedade que é uma religião do bem e não uma religião do mal. Claro. Então, o que nos explica é o sufismo. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalatu wassalam ala rasulina Muhammadin sayyidina al-awwalin wal akhirin, Dastúria Sayyid Madad. No Islã, quando começamos a falar qualquer coisa a respeito do tema, nós pedimos a bênção divina, a permissão divina, porque nós nós não buscamos não falar nada de acordo com o nosso ego, e sim de acordo com o que o nosso Senhor nos ensina. Então pedimos a licença dele, permissão dele, pedimos também bênção sobre o nosso profeta, que a paz seja com ele, porque ele é o nosso mestre, e a partir daí nos sentimos seguros para falar. Bom, o sufismo, ele é conhecido como o caminho místico do Islã, o caminho espiritual do Islã. Ele não está fora do Islã, ele está dentro, ele está junto do Islã. O sufismo também faz parte da mensagem que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, trouxe para a humanidade. Quando o profeta veio, ele trouxe a religião no seu aspecto externo, que é necessário para regular a vida das pessoas, para regular a sociedade, a economia, para regular todo o conjunto, né? Mas também trouxe na sua mensagem esse aspecto interno, espiritual, que é necessário para quem quer buscar uma experiência maior. Você tem o aspecto externo para todas as pessoas, que é necessário, e para aquelas que querem buscar uma experiência superior, um conhecimento divino superior, a purificação do seu coração, existe a disciplina do sufismo. Em árabe nós dizemos tasawuf. E o sufismo, ele é